Shebeck revelou que a combinação de duas frutas lendárias seriam necessárias para seu plano final. Plano esse que até hoje está rodeado de mistério. Pelas garras do próprio Imu, com a transformação do nome Reverse, também foi garantido que morresse com ele seus grandiosos planos para o futuro. Mas cada detalhe importa em One Piece. Durante o flashback de God Valley, por trás de toda a cortina de caos e do massacre, no centro dele, a gente tem o desespero de um homem tentando salvar a sua família. Shebeck morre sem cumprir o seu plano, mas sabendo que salvou a vida de Ares Detar e Dave the Teach. Nome esse que, apesar de inédito, tem um peso antigo no mangá. No mesmo incidente de God Valley, descobrimos que o heróico e selvagem Shebeck era pai de ninguém mais ninguém menos que Barba Negra. E é nesse instante que a icônica frase do fundador dos Rocks despertou um novo sentido. Teach não é um pirata comum. E 38 anos depois do incidente que definiu o futuro da sua vida, ele com certeza carrega um dos poderes que mais se encaixariam nos planos do pai, a Yami Yami no Mi. Mas quem disse que esse é o poder definitivo? Desde o capítulo 1044, Luffy revelou o seu próprio poder divino. Aquele que conhecemos como a Gomu Gomu no Mi foi revelada sendo a Hito Hito no Mi, a fruta do humano, modelo Nika, deus do sol. A partir daí, ficou quase que automático. Quando ouvimos sobre um poder da profecia, um poder predestinado, ou algo possível de mudar o destino do mundo, a nossa imaginação instantaneamente pensa no poder que usa a imaginação para poder tudo. A fruta de Nika. E seguindo essa lógica, faria sentido que o Shebeck tivesse descoberto um poder capaz de derrotar Imu, e esse poder não ser o de Nika? Grandes perguntas com respostas que vão definir o destino da obra. Questões de nível de poder e roteiro incomparáveis. Mas, no melhor estilo One Piece, a verdadeira resposta se esconde nas interações mais bobas e simples entre Luffy e Barba Negra. Hoje, vamos revelar o verdadeiro poder que Shebeck estava se referindo, e com 110% de certeza, ele vai estar certo. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Deixa o like, se inscreve, essa teoria veio da minha própria cabeça. Inclusive eu tive essa ideia gravando um vídeo sobre a torta de cereja do Barba Negra, lá com a Ju, a minha namorada, no Instagram, então se quiser dar uma checada, checa. Mas o fato é o seguinte, a interação sobre a torta de cereja lá em Mocktown, lembra? Lá em Skypiea, entre o Barba Negra e o Luffy, vai definir o futuro do mangá, e exatamente qual fruta, a Yami Yami no Mi ou a Hito Hito do Luffy, é a predestinada por Shebeck. Então, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta, deixa o like na moral e let's go! Com a fruta de Loki revelada, pra mim uma cravada é certa. Esse é um dos dois poderes que Shebeck precisava. Até porque o Shebeck já tinha dado essa dica quando ele falou que, idealmente, quem teria que controlar esse fruto seria o Harold. Agora, dá pra entender. A gente tá falando de um poder de uma criatura tão colossal que realmente faria muito mais sentido um gigante antigo dominar ele. Ainda mais pela significância de Elbaf. E tem um motivo específico para ser essa fruta do Loki atualmente? Na minha opinião, sim. No meu último vídeo de teoria, eu fui mais a fundo no porquê eu acho que faz sentido ser sim a do Loki, independente de qualquer coisa, independente de Yami Yami ou Gomu Gomu, mas pra mim agora tá cada vez mais claro. É uma fruta de um poder colossal para tentar derrotar algum rival de tamanho colossal, seja uma grande serpente de fogo da Red Line ou algum outro aliado possível da Guerra Final que ainda nem foi revelado. Fato é que o Loki vai ter o seu papel, e uma das duas frutas que Shebeck revelou para derrotar o mundo é a fruta do Loki. Mas e a outra? Bom, você tá aqui pra isso. Todo o flashback, né, o flashback do Shebeck e todo o momento que ele tá em tela é um momento rico pra gente entender a história do mundo. Porque o Shebeck é inédito pra gente em um sentido muito específico. Já vimos flashbacks importantes de Roger, de Oden, do Shanks, até de personagens como Barba Branca e coisas do gênero, mas o Shebeck tem uma coisa especial que nenhum desses tem, que não tem nada a ver com o nível de poder, nem só com a liagem dos D. Na verdade, exatamente a ver com a liagem dos D. O Shebeck é descendente da liagem de Dave D. Jones, e isso muda tudo. Essa é uma figura mítica do mundo de One Piece que a gente já tinha ouvido ser citada algumas vezes.
mais celebremente, antes da saga de Enies Lobby, ali na Dave Backfight contra o Fox. É inclusive a Robin, nossa historiadora e arqueóloga, que revela ali pro Chopper rapidamente que Davy Jones seria essa figura responsável pelo armário de Davy Jones, onde ele obteria a alma dos marinheiros perdidos para si. E claro, se a gente adentrar um pouco mais nessa história no mundo real, o armário de Davy Jones parece ser uma espécie de um eufemismo para a ideia de cair no fundo do mar. É como se o armário de Davy Jones fosse um lugar sem final, infinito, a morte e a perdição. E a gente já viu esse conceito ser incorporado em diversas obras. Piratas do Caribe usa do seu jeito, One Piece tá aqui representando de outro, mas tem outros livros e histórias de marinheiro que se correlacionam a essa figura desse demônio do mar, Davy Jones. Mas a partir do momento que a gente percebe que o One Piece é um mundo pós-apocalíptico, censurado, controlado por Imu, qualquer figura demoníaca fica sob dúvida. E para pegar um exemplo recente, é só lembrar que o Kuma é conhecido como o Rei Tirano, e a gente acompanhando a vida dele de perto sabe que ele era muito mais próximo de um santo. E algo mais importante ainda, para Imu, a figura de Davy Jones tem alguma relevância. A gente só não sabe se para o presente da vida passada de Mu, quando ele supostamente lutou contra o Reino Antigo durante o Século Perdido, ou se é algo ainda mais antigo, talvez envolvendo o primeiro ou segundo mundo citado lá no mural de Harley. O fato é que o Shebeck indagou diretamente Mu sobre a promessa de Davy Jones. Isso tirou ele do prumo, é algo muito importante. Mas se uma suposta promessa de Davy Jones em relação a Mu veio para ser cobrada pelo Shebeck, é óbvio que tem aí uma linhagem de ideia, uma linhagem de conhecimento que nós não tivemos acesso ainda, que a gente está majoritariamente do ponto de vista do Luffy na história. Isso é muito importante. O Oda gosta de retratar diferentes formas de rivalidade. Existem algumas rivalidades mais sadias, que envolvem amor e amizade, como a do Sanji contra o Zoro, e aí você tem algumas rivalidades mais competitivas, mais afastadas, até aquelas rivalidades de vida ou morte. A gente sabe que Roger e Barba Branca não eram exatamente amigos de tripulação, grandes tripulantes amigos, mas eles eram, sim, rivais e amigos ao mesmo tempo, e não matariam um ao outro, nem trairiam, nem nada assim. Seria uma outra pegada. Mas dentro desses diferentes espectros, eu gosto de pensar bastante na ideia do Norland e do Calgara. Duas pessoas de backgrounds completamente diferentes, mas que acharam uma amizade ali, mesmo tendo vários momentos de rivalidade, briga e oposição. E conhecendo agora o lado do Davy Jones, a gente pode se perguntar, existia ou existiu uma relação entre Davy Jones e Joy Boy? Será que eles foram rivais do passado? E se não Joy Boy, será que Davy Jones e Nika, até uma coisa anterior? Não dá pra saber. Mas a gente consegue analisar o texto de forma completa para chegar a uma resposta um pouco mais meta, fora do enredo por si só. E o que dá pra ver é uma sequência que parece ser super específica. No capítulo 1018, a gente ouve pela primeira vez em nomeação, vindo da boca do Rusru, a menção ao deus do sol, Nika. E a partir daí, o Oda vem construindo esse mito e associando esse mito à figura de Joy Boy, aquele que escreveu a carta para a Princesa Sereia que a gente foi introduzido lá na Ilha dos Tritões. Mas se em um ano inicialmente o foco era nos poderes de Nika, na fruta de Luffy e nessas capacidades, em Egghead o foco muda. A gente ganha um Joy Boy pessoal que usa um poder lá do passado contra Imu no presente, que tem como aliado um gigante robô do passado altamente tecnológico com voz de criança e toda uma inocência que remete a pessoas do bem. Então a gente sabe que Joy Boy era uma oposição a Imu e que em Egghead o Oda fez questão em focar um pouco mais em quem era Joy Boy como pessoa, mostrar a relação dele com Emmet e dar mais algumas dicas sobre o passado. E isso pra mim é muito importante, porque na saga seguinte, em Elbaf, o Oda usa um flashback super extenso para revelar simplesmente o passado de Shebeck e, consequentemente, o passado do Barba Negra e também que eles eram seguidores de Davy Jones, uma figura que a gente não tinha realmente essa pessoalização tão nítida. Então, na saga de Egghead, ele estabelece a figura do Joy Boy e associa ela completamente ao Luffy, a Nika e a libertação, usando até o próprio Haki do Rei dele. Depois, em Elbaf, ele usa através da figura de oposição do Shebeck ao Imu, Davy Jones, e essa promessa antiga. Então, para mim, dá a impressão que Davy Jones está para Joy Boy, assim como Luffy está para Barba Negra. Eu acho que é exatamente sobre isso que o Oda quer dizer. Antes de revelar qual seria a cravada sobre quais das duas frutas o Shebeck tinha em mente, eu acho que a gente tem que falar uma temática mega importante de One Piece, que é sobre a justiça e a percepção da história. Durante Marineford, a gente tem um discurso épico do Doflamingo,
que descreve basicamente como a justiça sempre vence, porque aqueles que dominarem o poder, a narrativa, a violência, aqueles que tiverem o monopólio dos instrumentos de controle social vão definir o que é justiça, o que é certo, o que é errado. E na minha cabeça, isso não é simplesmente o Doflamingo lacrando ali, se a Marinha ou o Pirata ganhar, tá tudo certo. Não, é muito mais profundo do que isso. Eu acho que isso, na verdade, se correlaciona até a todo o conceito de predestinação em One Piece. Porque de cima das ruínas da Guerra dos Melhores, o Doflamingo pode ter falado que a justiça venceu, afinal foi a Marinha, daquele jeito bem irônico. Mas a realidade é que poderia ter acontecido qualquer coisa. E é exatamente aí que a gente chega para decidir qual a fruta Shebeck estava mencionando. Se Davy Jones tinha uma promessa com o Imu que não foi cumprida, a ponto do Shebeck querer pegar esse fardo e levar para si para reconquistar o mundo, ou conquistar o mundo, como ele preferir na cabeça dele, faz sentido que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Logo, Davy Jones deve ser do bem. Porque se o Luffy aparece e derrota Imu, a gente pode falar com toda certeza que o bem venceu e ele estava predestinado a ser o deus do sol que libertaria o mundo. Mas e se Barba Negra consome o poder das sombras e derrota Imu? A gente é obrigado a falar que então a profecia original já dizia que a promessa de Davy Jones seria coberta através da Yami Yami no Mi do Barba Negra? Não acho que esse seria um final feliz da história. Mas esse que é o ponto. Seja a fruta de Luffy ou a fruta do Barba Negra, aliada à fruta do Loki, para derrotar Imu, não importa, porque o resultado não é sobre derrotar Imu e tornar o mundo um lugar melhor. É simplesmente sobre derrotar Imu. E se Barba Negra cumpre a promessa de Davy Jones e derrota Imu e obtém o mundo para si, certamente a justiça não foi feita. Ela só foi redefinida. Eu acho que essa é a mensagem que o Oda quer passar. Não é que o mundo seria ou foi. O mundo é. E o mundo possível que a gente encara em One Piece é resultado das ações dos personagens que os dominam. Se a profecia de Shebeck mencionava a Yami Yami no Mi ou a Hito Hito no Mi, tanto faz, porque aquele que combinar seu poder ao Loki e enfrentar Imu vai conquistar o mundo, seja para bem ou seja para mal. Isso abre a brecha perfeita para talvez Barba Negra derrotar Imu e, nesse momento, tornar o mundo ainda pior, ainda mais brutal e ainda mais cruel, revelando então que a justiça foi feita, apesar de ser o contrário de tudo que a gente imaginou. Um Barba Negra cumprindo a promessa de Davy Jones só para revelar que ele vai ser o vilão final, brutal, com o máximo de poder, seria perfeito. Eu acho que a chave disso tudo, a cereja no bolo, desculpa o trocadilho, é a torta de cereja de Mocktown. Eu falei isso que eu tava discutindo com a Ju e ela tava curiosa, né? A Ju é cozinheira, ela tá falando por que o Barba Negra gostou da torta e o Luffy não. Eu acho que o ponto é exatamente esse. A torta é a torta. E se ela é boa ou não, não importa. O que importa é que o Luffy não gostou e o Barba Negra gostou. Que eles têm uma oposição, uma rivalidade que talvez seja de antes das suas próprias vidas. Não à toa, o Oda escolheu o Barba Negra pra gostar da torta e o Luffy pra odiar. Quando é que o Luffy odeia alguma comida que alguém fez? É obviamente uma simbologia narrativa mais poderosa. E aí depois de tanto tempo dessa tortinha ridícula lá em Mocktown, a gente chega no presente, onde a gente tá pensando se é a fruta do Luffy ou a fruta do Barba Negra. E pra mim, igualzinho a torta de cereja, a resposta é tanto faz. Se for a do Luffy, vai ter um resultado, e se for a do Barba Negra, vai ter outro. É justiça, não é? Não sei. Esse foi o vídeo, essa é a minha teoria. Não esquece de deixar o like. O que você acha? Acho que faz sentido o que eu falei ou não? É com certeza uma fruta ou outra, tá cravado e tal, porque eu acho que é muito mais divertido, muito mais interessante quando o Oda discretamente abre essas possibilidades sem dar uma resposta correta, objetiva. Ah, não, aqui a profecia, essa fruta aqui só pode ser essa, que senão não vai ser. Eu acho que o Oda não gosta disso muito, ele tenta deixar sempre essa dualidade, ele pode construir muito bem essa rivalidade histórica, geracional entre Davy Jones e Joy Boy, envolvendo Nika, envolvendo talvez outras criaturas que a gente nem foi apresentado ainda, dessa maneira super completa na história de One Piece. E aí tem muito que desenvolver ainda, que eu até cortei. Você pode falar sobre quem teve mentoria e quem não teve, né? Quem foram os mentores do Barba Negra, que cresceu muito possivelmente sem a mãe e sem o pai, em comparação ao Luffy, que teve Dandan, que teve os irmãos mais velhos, que teve Shanks e etc. Eu acho que esse tipo de nuance é muito interessante, e eu acho que o Loki vai exibir um seguidor de Shebeck em oposição ao Barba Negra. Eu acho que a gente, até dentro dessa linhagem, dessa árvore de Davy Jones, Shebeck, vai ter diferença entre bem e mal.
Eu acho que essa vai ser a graça também, né? Não vai ser uma coisa tipo assim, eles nasceram malvados, é a família do mal, que é uma coisa que eu acho que o Oda faz questão de evitar ao máximo, né? Então, galera, é isso. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve, esse é o vídeo, um beijo, um queijo e valeu!